Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma. Bem-vindos ao programa Poetas do Mundo, na nossa Rádio Transforma e Revista em Comunidade. Fernanda de Queiroz, o meu convidado, Henrique Dória, poeta e amante de poesias, para nos falar do nosso poeta Teixeira de Pascoais. É o nome literário de Joaquim Pereira Teixeira de Vasconcelos, que nasceu em Amarante em 1877 e faleceu em 1952. Fez parte do movimento renascentista português e tornou-se um notável poeta do saudosismo. Henrique Dória, fala-nos de Teixeira de Pascoais e deste saudosista poeta português. Não é fácil falar de Teixeira de Pascoais. A vida dele, embora centrada apenas na literatura e na escrita, ele licenciou-se em Direito, chegou a exercer a advocacia primeiro em Amarante, depois aqui no Porto, mas a vida dele não era o Direito. A vida dele era a escrita e a filosofia, e foi isso que ele se dedicou. Era filho de um rico proprietário rural de Amarante, ligado à nobreza, e a vida dele, no essencial, foi aquilo que ele próprio escolheu para si. Uma vida quase de reclusão, dedicada ao pensamento e à escrita. E ainda por cima, ele viveu num lugar absolutamente privilegiado. Quem conhece o Solar de Gatão, que é a casa onde ele viveu, vê ali, no sopé do Marão, um sítio de uma beleza fabulosa. Era realmente o lugar ideal para um poeta e um filósofo viverem. E ele teve a sorte de viver naquele lugar fantástico, como uma espécie de recluso, uma espécie de monge. Tem piada. Normalmente, na biografia de Pascoais, não se fala de uma coisa extremamente interessante, que era da amizade dele com um frade, que era primo dele, Frei Bernardo de Vasconcelos, que era de São Romão de Celúrico de Basto. É curioso que eu conheço muito bem aquele lugar de São Romão, e há lá em São Romão o padre, que é um homem esperto, quer beatificar o Frei Bernardo de Vasconcelos, que era o primo dele, que morreu muito cedo. O primo dele foi monge em Sinsverga, ali perto de Guimarães, e ele, sem conhecer Pascoais, sem conhecer o primo, trocava cartas com ele e dizia que era o meu melhor amigo. Aquela reclusão do primo, Frei Bernardo de Vasconcelos, e de Teixeira de Pascoais, portanto, Teixeira de Vasconcelos também, coadunava-se perfeitamente uma com a outra. É curioso ainda uma outra coisa, é que ele próprio dizia sobre ele um facto curioso. Eu nasci no dia 2 de novembro, dia de finados. Dia de finados. E ele referia isso como uma parte importante da biografia dele. Ele nasceu no dia de finados. Não estava propriamente destinado a uma vida mundana, mas a uma vida de reclusão, como veio a acontecer. Interessante a curiosidade de ter nascido no dia de finados. Sim, no dia 2 de novembro de 1877. E isso provavelmente também vem trazer esta ligação com o mítico, com o místico, com o religioso, esta ligação muito do homem com Deus. Mas o Deus dele não era o Deus dos cristãos. Embora, curiosamente, ele tivesse biografias excelentes
sobre dois santos cristãos. Uma sobre São Paulo, que é normalmente a mais referida, mas uma outra que eu acho não inferior, que é sobre São Jerónimo, Jerónimo e a Trovoada, que é uma belíssima biografia de Teixeira de Pascoais. Ele é conhecido como poeta. Fernando Pessoa, por exemplo, dizia que Teixeira de Pascoais era o maior poeta europeu daquele tempo. Por exemplo, nós ainda há pouco falámos do Mário Cesarini de Vasconcelos, e o Mário Cesarini dizia que ele era, depois de Camões, o melhor poeta português. Preferia o Pascoais ao Pessoa. Okay. Há realmente, na poesia de Pascoais, algo que a torna, de certo modo, única. É curioso, inclusivamente, embora ele, Pascoais, reivindica-se profundamente da linhagem dos poetas portugueses. Claro, particularmente Camões, mas não só Bernardino Ribeiro e outros poetas portugueses, ele reivindica-se dessa linhagem. Mas se formos a ver bem, pessoalmente, isto é uma análise muito pessoal que eu tenho, eu acho que ele vai, talvez, criar mais raízes no romantismo nórdico, que estava ligado às sagas nórdicas e num certo romantismo das sagas e das lendas célticas. Particularmente, ele gostava imenso da Galiza, estava profundamente ligado à Galiza, escreveu muito sobre a Galiza, viajou muito na Galiza e era muito amado pelos poetas, pelos escritores galegos, pelos pensadores galegos, pelos pensadores espanhóis, nomeadamente, estou a lembrar-me particularmente Eugénio d'Ors, que o convidou para uma grande conferência, a primeira conferência que ele fez em Espanha, em Barcelona, depois com Miguel de Unamuno, que ele recebeu até creio que recebeu em São João de Gatão. Portanto, eram muito amigos. Não que ele fosse um iberista, Pascoais não era propriamente um iberista. Ele era nacionalista e reivindicava aquilo a que nós chamamos hoje, alguns, identidade nacional. Há uns anos atrás, no princípio do século XIX, chamou-se Alma Nacional. Havia uma revista intitulada Alma Nacional e ele próprio estava ligado à fundação da revista Renascença Portuguesa, que era o renascimento do pensamento, do espírito poético e saudoso da poesia portuguesa, da própria literatura portuguesa, de um modo geral. Ora, isso é muito romântico. Os românticos também estavam voltados para o passado, muito para a Idade Média. E Pascoais também estava voltado para o passado, mas de uma maneira um pouco diferente dos românticos. É curioso. A polémica mais célebre do século XX, irrepetível, uma polémica absolutamente extraordinária entre dois gigantes do pensamento, entre Pascoais e António Sérgio, em que o pensar tipicamente português e muito ligado às coisas portuguesas de Pascoais se contrapôs ao pensar estrangeirado, digamos assim, de António Sérgio. Ficou célebre a polémica na revista Águia, creio que em 1914, agora não tenho a certeza, 1914 ou 16, entre Pascoais e António Sérgio. António Sérgio dizendo que
o saudosismo era uma coisa que não fazia sentido, era olhar para trás e, de uma maneira até um pouco tosca, Sérgio acabou por dizer ao Pascoais que para trás mija a burra. Foi esta... é curioso como isto... ao que ponto é que isto chegou. Mas Pascoais defendeu-se, e entendo que muito bem, e contra o racionalismo absoluto de Sérgio, ele contrapôs a emoção, o sentimento, a saudade e o amor à terra. O amor àquela terra. E contrapôs a saudade como um sentimento tipicamente português. Como a palavra saudade como algo que não tem uma tradução rigorosa noutra qualquer língua. A palavra saudade é uma palavra que, noutras línguas, em qualquer outra língua do mundo, não tem uma tradução, uma significação como tem na língua portuguesa. Claro. Não, e essa forma de ver a saudade como tipologia dos portugueses, não é? A palavra saudade, e também como vê o Teixeira de Pascoais, está direcionado ou terá uma coisa a ver com as nossas montanhas, com a nossa distância de territórios, terá a ver com o fator da imigração, terá a ver com que... Tem a ver, se calhar, com isso tudo, particularmente com aquilo a que alguns escritores chamam o espírito do lugar. Aquele lugar maravilhoso onde ele vivia, ali junto ao Tâmega, ele ia para o meio do Tâmega, para a Ilha dos Amores, que está lá no Tâmega, ainda hoje pode ser visitada. Era um lugar de reflexão predileta de Pascoais. E ali, no sopé do Marão, que aquela névoa dos meses de inverno, aquelas pedras, aqueles pedregulhos, como ele disse, eram algo de... Inspirador, não só para um poeta, mas também para um filósofo. Ele, a partir daí, refletiu na essência de todas as coisas e pensou se aquilo a que na altura se chamava raça, hoje ninguém é capaz de falar de raças com honestidade, porque não existe uma raça, mas naquela altura falava-se de raças. Ele dizia que a saudade era a característica da raça portuguesa. E aquilo que distinguia Portugal, os portugueses, dos outros povos. E ele tem, particularmente, tem aqui uma referência, já que falaste no Marão. Ele tem um belo poema, eu leio apenas uma parte do poema, que é muito longo, muito belo. Ele escreveu muitos poemas muito longos. Ele é o autor de Maranos, uma espécie, uma pequena epopeia, não é epopeia, mas entre o lírico e a epopeia sobre o Marão. E ele tem, neste poema, esta referência ao Marão, é muito, muito importante. E a noite, onde murmura a nossa origem, subiu comigo aos cerros do Marão. E a estrela virgem da Anunciação, de seus lábios cantando e rindo, nasce. Um áureo beijo a arder e a iluminar. Seu cabelo aloirava, e à sua face viam-se as lindas cores a florar. Brumas, sombras noturnas, brandamente sumiram-se no ar. E seu formoso corpo cruel, de Deus omnipotente, voluptuoso, de pé naquela altiva soledade, como elevado, estático, sorrindo, domina a planetária imensidade e o céu infindo. E aquele riso, doirando a serra, é um anjo que nos mostra o paraíso além da terra. Alto sorriso lúcido, escultura em luz marmórea,
o busto da esperança que fulgura dentro de nós, no escuro da memória. Ó riso, árvore da luz, solta folhagem de azul tremente, ó rosto alegre, outeiro em flor, paisagem, idílica frescura, água corrente. Na aurora, toda envolta em suas tranças, sentiu tocar-lhe a fronte esclarecida minha alegria feita de lembranças. Como é feita de mortes minha vida, e um relâmpago de sua comoção me trespassou. Quase me não batia o coração, neste peito onde a dor o encarcerou. E ante aquele milagre repetido e extraordinário, como aturdido num fragoroso como solitário, eu vi o doido encantamento do mundo que revive e que deslumbra. Vi o perfil angélico do vento e o perfil já doirado da penumbra e a neblina quimérica e desfeita sobre o largo horizonte montanhês, mas tão perfeita que era candura, altura, esplendidez. É absolutamente extraordinário este poema e revelador de todo o pensamento de Pascoais. Aqui está o marão, aqui está a névoa, aqui está a aurora, aqui está o poente, aqui está o essencial da poesia e do pensamento de Pascoais, que eu muitas vezes vejo como um poeta é um poeta ateu. Como é que eu ia classificar? É muito difícil de classificar o ateísmo dele. Talvez um ateísmo panteísta. Talvez panteísta. Ou, eventualmente, eu diria que era maniqueu. Maniqueu porquê? Os maniqueus distinguem entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. E aquilo que eles dizem é que este mundo não foi criado pela luz, por Deus propriamente dito, foi criado pelo demónio, pelas trevas. E, de certo modo, Pascoais estava mais próximo disso do que de qualquer religiosidade cristã que acredita que o mundo é uma criação de Deus. Portanto, de um espírito bondoso, de um espírito amante, que terá criado o homem à sua imagem e semelhança. Ele olhava para os defeitos do homem, defeitos de todo o género, para a morte, para a doença, para o sofrimento, e via que não podia ser um pai bondoso que poderia ter criado filhos com a morte, com a doença, com o sofrimento. Por falarmos em amante também, não se lhe conhece família, namorada, mulher, e esse amor ao homem, em toda a sua, no sentido lato, não é? É um amor solitário, mas está incluído o amor romântico também, essa paixão por uma mulher, por uma figura feminina, que não aparece nas biografias, que não aparece referenciado. Há quem defenda que sim, parece que sim, com uma inglesa com quem ele teve um relacionamento de amor platónico, autenticamente, mas de quem não existe qualquer rastro, não existe correspondência, não existe nada que se refira a ela. Eu creio que, não sei até que ponto, para além desse que até é perfeitamente natural que tenha existido, talvez o amor dele, o grande amor dele seja a natureza e seja a família e sejam aqueles que estavam chegados a ele. Ele era uma pessoa profundamente ligada à família e ele viveu num tempo, parece que ele viveu num tempo de... nós vivemos agora a Covid, ele viveu num tempo de sucessivos vírus. A pneumónica, tudo isso. E isso influenciou o espírito dele. Um dos poemas que eu não tenho aqui,
tenho pena, não trouxe esse livro, é um poema a um sobrinho dele que morreu ainda criança. Um belíssimo poema em que ele fala do sofrimento daquela mãe da irmã dele, da Miquelina. Ele fala disso é um poema belíssimo e incrivelmente doloroso. Tenho aqui neste conjunto de poemas, eu trouxe uma antologia, Edo Elélia Dora, que foi uma antologia de poemas dos melhores poetas da língua portuguesa, organizada pelo Herberto Helder, em que não tem grande parte dos poetas, nomeadamente o Eugênio de Andrade, o que originou um conflito enorme entre o Eugênio de Andrade e o Herberto Helder. E o Eugênio de Andrade, posteriormente, repetiu esta façanha do Herberto Helder, fazendo uma antologia da poesia portuguesa sem lá ter o Herberto Helder, o que era completamente impossível. Quer dizer, esse conflito entre... Amor com amor se paga. Entre dois gigantes acaba por nos fazer sorrir. Esta antologia tem aquilo que Herberto Helder considerava os melhores poemas dele. E é a escolha do Herberto Helder e são grandes poemas, todos eles são grandes poemas. Este poema que eu vou ler revela-nos o pensamento de Teixeira de Pascoais. Vento do Espírito. Senti passar um vento misterioso num turvelinho cósmico e profundo. E me levou nos braços, e ansioso eu fui, e vi o espírito do mundo. Todas as coisas ermas que irradiam como um noturno olhar inconsciente, luz de lágrima extinta, não sentiam a trágica rajada que somente meu coração crispava. Ó vento aéreo, vento de exaltação e profecia, vento que sopra em ondas de mistério e tanto me perturba e me extasia. Estranho vento em fúria sem tocar na mais tenrinha flor, e assim agita todo o meu ser, em chamas, a exalar luz de Deus, luz de amor, luz infinita. Vento que só encontra resistência numa invisível sombra, um arvoredo. Ó bruta pedra, é como a vaga essência e para ti eu sou como um penedo. E na minha alma aflita, ó doido vento, bates de noite. E um burburinho forte a envolve, arrasta e leva no momento, e vai de vida em vida e morte em morte. Vento que me levou, nem sei por onde, mas sei que fui, e ao pé de mim, bem perto, vi face a face a névoa arder que esconde o fantasma de Deus sobre o deserto. E vi também a luz indefinida que nas trevas se fez, esclarecendo o meu coração, que voa além da vida, o seu peso de lágrimas perdendo. E aquele grande vento transtornou minha existência calma, e dor antiga meu rude e frágil corpo trespassou, como a chuva uns andrajos de mendiga. E fui num grande vento, e fui e vi a Senhora de Deus. E, alvoroçado, deitei-me àquela sombra, e em mim senti a terra em flor e o céu todo estrelado. É um poema extraordinário, absolutamente extraordinário, em que a vida está a se ver claramente limitada pela tragédia da morte. Mas em forma de vislumbre. Em forma de vislumbre. Mas ele toda a vida viveu a morte. Viveu a morte de parentes, dos pais, irmãos, sobrinhos. Toda a vida viveu a morte, viveu de uma maneira profundamente dolorosa. E quando ele fala de saudosismo, é também a saudade daqueles que ele amava. Há aqui um racionalismo, há um irracionalismo, que no fundo é a emoção, o mistério, como ele dizia, o mistério. Há algo de misterioso em tudo isto,
coisa que António Sérgio não aceitava. Não aceitava o mistério. Tudo se tinha de desvendar pela razão. Não havia algo misterioso que comandasse o mundo. Para Sérgio, tudo era explicável racionalmente. Ele não. E compreende-se que não, porque realmente não há nada que explique a morte. Não há nada que explique o sofrimento. Sérgio seria um físico e Teixeira de Pascoais seria um metafísico. Seria um metafísico. Um metafísico muito especial porque a metafísica dele era profundamente humana. Ele dizia que a verdade é aquilo em que acreditamos. Isto é, ele quase que ia para estava a seguir aí um subjetivismo extremo. A verdade é aquilo... a verdade é aquilo em que o homem crê. Os idealistas o idealismo. A verdade é aquilo que o homem crê. A verdade são as ideias. A verdade é aquilo em que o homem pensa. E não existe verdade fora do pensamento. Mas ele não dizia só do pensamento, dizia fora do mistério, fora da emoção. Portanto, ele ligava as duas coisas. O pensamento e a emoção. É curioso. Isso é hoje a teoria científica mais seguida, e o português António Damasio foi pioneiro nisso, particularmente naquele livro sobre Descartes, em que ele... O erro de Descartes. O erro de Descartes, em que ele mostra que a separação entre o pensamento res cogita e res extensa, o pensamento e a matéria, não tem razão de ser. O pensamento não é pensável sem a matéria sem o pensamento. Ele falou também sobre Spinoza, que descendente de portugueses, curiosamente, também aliava o pensamento ao sentimento e a algo de misterioso. Nós entramos no campo da literacia emocional quando falamos de António Damasio, e realmente Pascoais poderá ser também um poeta emocional ou psicológico. Psicológico, emocional, sentimental, tudo isso. Romântico. Não, já falámos, temos falado no romantismo dos surrealistas, mas ele não tinha a ver com isso. Pese embora o Cesarini gostar muito dele, dizer que é o maior poeta português depois de Camões e o preferir a Pessoa, a verdade é que ele não... Pascoais não era surrealista, não tinha a ver com o surrealismo, era de outra, como eu já disse, de um certo romanticismo nórdico, céltico, muito mais ligado às coisas da natureza, à terra. Pensando, é curioso, não deixo de falar, estamos a terminar já o nosso programa, já vamos avançados, eu não deixo de falar numa coisa que as pessoas não sabem, no modo geral não se sabe. Teixeira de Pascoais aderiu à maçonaria. Mas uma maçonaria muito particular, muito diferente daquele positivismo a que a maçonaria é frequentemente ligada. No fundo, é um simbolismo. E a maçonaria tem como fundamento, digamos assim, o trabalhar da pedra bruta, dizendo que nós somos uma pedra bruta, o homem é uma pedra bruta e precisa de ser trabalhada para ser realmente humana. Simplesmente humana. E só é humana se a pedra bruta for trabalhada. É curioso. Aquele granito que está nas lojas maçónicas, nós sabemos que está nas lojas maçónicas, era esse granito do Marão, que Pascoais trabalhou ao longo da sua vida. Não só na sua grande poesia, mas também na prosa. Ele escreveu grandes livros, inclusive autobiográficos. O Pobre Doido, um diário, e particularmente aquele livro, aquela prosa que eu mais admiro,
que é a biografia, a maior biografia que se escreveu em língua portuguesa, O Penitente, uma biografia de Camilo Castelo Branco, que o pai dele conheceu. O pai de Teixeira de Pascoais conheceu pessoalmente Camilo Castelo Branco. E Pascoais admirava profundamente Camilo. Eu agora vou ler também um poema para ficarmos aqui e também deste amor ideal, e fala o poeta ao seu amor. Eu venho do mistério desconhecido, por lá meu triste coração andou perdido, neste país que fica além dos horizontes, da clara luz do sol, dos murmúrios das fontes. Venho de além do luar, das nuvens e do vento, eu venho do esplendor e do deslumbramento. Venho de percorrer o coração das coisas, espíritos sem nome, almas misteriosas, onde é o sonho de luz, a alma das origens. E eu venho de um jardim distante, auréola oral, onde cresce e floresce a árvore do ideal. Nas suas veias corre o sangue dos poetas e é alimentada pela cinza dos profetas. Seus verdes ramos vêm dourar a eterna luz e neles fez seu ninho a alma de Jesus. Trago-te, meu amor, desta árvore sagrada, um farrapo ideal de sombra iluminada, para que faças com ele um lenço sacrossanto que de tudo o que existe enxugue o amargo pranto. Isto, no fundo, retrata o amor. O amor é uma definição de amor, segundo o Teixeira de Pascoais. Achei este poema bonito porque é uma... também O amor e a morte aí. O amor e a morte. Penso que o nosso programa está mesmo no seu limite e teremos também com alguma tristeza, porque Teixeira de Pascoais estaríamos aqui horas a falar sobre este poeta. E que é o próprio criador da sua visão da poesia, não é? Através do saudosismo, e a obra dele também já está traduzida em muitas línguas, e inclusive, só um pequeno pormenor, eu penso que alguém o enunciou para o Prémio Nobel, penso que foi um húngaro. Sim. Mas isto são curiosidades que deixamos também para pesquisar um bocadinho sobre este grande poeta, esquecido um pouco, ou seja, ele falou sobre saudade e nós ficamos com saudades também de ouvir falar mais de Teixeira de Pascoais. Quero agradecer Henrique Dória por esta magnífica narrativa que fez sobre o poeta Teixeira de Pascoais. Muito obrigado. Até um próximo programa. Me despeço, Fernanda de Queiroz, Henrique Dória, no programa Poetas do Mundo, na Rádio Transforma e Revista em Comunidade. Muito obrigada, até à próxima. Poetas do Mundo, a grande poesia na Rádio Transforma.